Hoje o meu entrevistado é um homem. E isso é muito importante porque nessa roda feminina e de tantos bons exemplos que a gente traz, de tantas trajetórias incríveis de mulheres, a gente também tem muitos homens olhando e participando desse processo de empoderamento. Quando eu decidi chamar o Sabatini para vir para o podcast Mulheres Sustentáveis, eu tinha uma certeza, a de que é importante a gente saber como funciona essa dinâmica e qual é o olhar dos homens que estão trabalhando com mulheres para transformar o mundo. E o Sabatini é um deles, é um engenheiro que começou um movimento mundial, porque, na verdade, ele mobiliza juventudes do mundo e também muitos brasileiros, ativistas ou não, que estão no setor público, no setor privado, para pensar como reduzir a questão do lixo, né? O lixo zero, se não for possível, é possível chegar muito perto disso e ele consegue provar. Nessa conversa você vai saber um pouquinho mais sobre isso. Hoje o Mulheres quebra o protocolo e traz um homem para essa roda para a gente conversar sobre o Instituto Lixo Zero Brasil e, mais do que isso, a importância do empoderamento feminino. Eu estou aqui com o engenheiro Rodrigo Sabatini. Rodrigo, olha para lá, para que todo mundo te conheça, mas a gente vai ter uma oportunidade aqui de conversar um pouquinho mais sobre esse projeto que é incrível. Eu já conheço há bastante tempo, sou uma entusiasta da importância, né, e do trabalho que você faz de tocar o coração das pessoas e mostrar que cada ato vale. Então, um dos grandes momentos, né, de conexão nossa foi sobre a possibilidade da gente fazer aqui no Rio de Janeiro a Semana Lixo Zero, que acontece em outubro, é sempre na última semana de outubro. Isso. É uma semana um pouco mais estendida, né, e poder mobilizar as instituições para que elas olhem para as boas práticas, para o que elas têm, para o que elas estão conseguindo fazer para mudar a realidade. Mas eu não vou ficar falando porque, apesar de eu saber muito sobre o Instituto Lixo Zero Brasil, eu trouxe você para você poder contar um pouquinho sobre como é que começou, quando foi que você conheceu essa ideia, né, do lixo zero e como que você se engajou nesse processo. Bom, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? E vai ser muito importante a gente falar sobre o papel da mulher, do feminino dentro desse processo todo. Você me apresentou como engenheiro, mas eu também sou pai de 2 meninas. Acho que isso é muito importante. Estávamos até conversando sobre o quão importantes são essas 2 meninas, não por elas serem minhas filhas, mas o quanto foi importante no meu crescimento pessoal, nas mudanças que elas provocaram em mim, na minha cultura e todo o processo. Eu gosto de falar isso, que certamente eu sou uma pessoa muito melhor com elas, né, com o que eu aprendi com elas, né, do que eu seria sem elas, totalmente. Bom, o Instituto Lixo Zero Brasil, na verdade, começa numa preocupação com as minhas filhas. Eram 2 preocupações. O tempo que eu ia dar a elas, eu estava vindo de um ritmo muito pesado, eu era presidente de 3 empresas ao mesmo tempo, e trabalhava muito, e estava sacrificando o tempo que eu tinha com elas. Segundo, eu queria fazer alguma coisa que eu pudesse usar meu potencial, meu conhecimento, minha dedicação, minha inteligência, tal, para alguma coisa que fizesse sentido, que eu pudesse deixar um legado. E daí, num momento meio mágico, minha filha mais nova me provocou sobre o que a gente faria para consertar ou ajudar o planeta. Desde cedo, elas viveram comigo dizendo que nós teríamos que educar os filhos dela e os meus netos e netas a serem guerrilheiros no futuro, porque eles teriam que lutar por terra, por água e por comida. Então eu disse, não importa o que a gente faça, daqui a 50 anos eles vão ter que estar preparados para isso. Então, aí já foi crescendo também uma preocupação com elas, disso tudo. Então, o movimento Lixo Zero, ele nasce do Rodrigo engenheiro tentando resolver um problema futuro. E esse problema futuro eu comecei com sustentabilidade. Mas aí eu percebi que a sustentabilidade não era percebida pelo meu público, pelo público em geral. Ele não pagava mais por isso. E daí eu pensei em o que eu poderia fazer para sensibilizar essas pessoas. E daí eu cheguei ao lixo. O lixo é alguma coisa que nós geramos todo dia, muitas vezes ao dia.
Eu estou agora com um papelzinho na minha mão, que eu não sei o que fazer, que é um adesivo que eu recebi na Assembleia Legislativa para entrar. E esse negócio tem cola, e eu estou aqui com o meu problema. Para poder entrar na Assembleia Legislativa, eu tive que aceitar que botasse isso no meu paletó. E ao sair, estou eu aqui, onde é que eu boto esse negócio? Já estou aqui já faz alguns minutos, né, pensando, bom, eu aceitei, a responsabilidade é minha, porque eu aceitei que botassem ali, e agora eu tenho que eu botar. Eu sou responsável pelo que passa na minha mão, por essa mão aqui. E daí eu comecei a focar o meu negócio em conscientizar as pessoas da responsabilidade sobre aquilo que passa na mão deles. Quer dizer, como chegou até você? Chegou até você porque você decidiu consumir aquilo. Então, daí você é responsável por aquela embalagem, por aquilo que você resolveu consumir. Você é cúmplice desse ato. E para onde vai daqui? Está na minha mão e eu sou responsável. Eu posso guardar, eu posso mandar para reciclagem, posso jogar na rua, posso jogar numa lixeira, posso fazer o que eu... Né? Tudo passa na minha mão. Não é nem o Estado, nem as empresas responsáveis pelo que passa na minha mão. Só que quando você toca nesse tema da responsabilidade, numa sociedade que fala muito de direitos, mas não gosta de conversar sobre deveres, acaba sendo um caminho complicado, né? Quer dizer, há muita resistência até a pessoa aceitar que ela realmente é responsável pelo que passa na mão. Eu acho difícil essa discussão, porque para mim é claro, né? Eu posso discutir sobre deveres e direitos de outras coisas. Mas a gente está falando com mulheres aqui, né? De quem é o dever de limpar a bunda da tua criança? É do Estado? É de quem? Quem é que vai fazer isso para você? Ninguém. Então está resolvido. Você falou de lixo. Porque você não vai botar isso para alguém fazer. Você pode até contratar alguém para fazer isso, entendeu? Mas no fim do dia... A responsável é você ainda. Você pode terceirizar essa responsabilidade, mas ela é tua. Na verdade, tudo isso aqui é caca. Né? E de quem é a responsabilidade de limpar a minha caca? É do Estado? É da Prefeitura? É de quem me vendeu isso? De quem é a responsabilidade? Só tem uma responsabilidade. Eu escolhi, eu tenho que destinar. E pronto. Não vejo outra responsabilidade. Agora, você pode, aí tem uma questão de dignidade, que a gente vai chegar no feminino, que é deixar que outra pessoa faça isso. Que na nossa sociedade brasileira, dado a sua estrutura escravagista, tem até alguma lógica perversa, mas tem, de que o miserável ou menos provido faça esse trabalho para você. Que nenhum lugar do mundo que seja desenvolvido tem essa pessoa. Se existir, ela vai ganhar muito bem, tanto quanto um médico, para poder fazer isso aí, para botar a mão na caca do teu filho ou na tua própria caca. Essa discussão da sustentabilidade é interessante, do lixo e do resíduo. Eu acho que é importante também, Sabatini, trazer um pouco mais esses conceitos, sabe? Porque eu ouço muito e eu vejo as carinhas das pessoas se surpreendendo quando a gente traz essa informação de que lixo é quando a coisa está toda misturada. Como você fala, quando vira caca. É. Bom, é que, na verdade, lixo é uma palavra muito ampla. Vou explicar para você. Você tem um filho de 11 anos, né, por aí, e você chega no quarto do teu filho e está tudo em desordem. O que você vai reclamar? A partir dessa percepção de que eu deveria trabalhar sobre a geração do lixo, porque é alguma coisa pessoal, individual, cuja responsabilidade é só dessa pessoa, e isso acontece diversas vezes durante o dia, da hora que você acorda até a hora que você dorme. Você gera resíduos, mesmo que você não queira estar gerando resíduos. Eu achei que a melhor forma de trabalhar era fazer refletir sobre isso, porque a responsabilidade não é transferida, ela é sua. Você pode até botar tudo isso num saco preto e botar na calçada. Mas aí você está, na verdade, se livrando daquilo. Você está se livrando da responsabilidade de. Você está sendo irresponsável. De qualquer forma. E daí você pode até dizer, não, mas eu passei para a prefeitura, foi a prefeitura que jogou no lixão. Foi a prefeitura que jogou no rio. Tá, mas você sabia que ela ia fazer isso. Então, você é cúmplice. É como comprar uma coisa
roubada. Você sabe que é roubada. Não foi você que roubou, mas você sabe que é roubada. Volta para você, né? Volta para você de qualquer forma. Aqui, nesse estado, volta você literalmente, nessa cidade. Eu não sou daqui. Então eu fui a Copacabana um dia desse e passei pela situação mais nojenta da minha vida até hoje. Olha que eu viajo pelo mundo, já fui em diversos lugares muito pobres, muito precários, mas eu estava em Copacabana, veio uma onda que jogou um plástico na minha boca. Cara, isso é muito, muito nojento. E aquele negócio ficou sendo pressionado na minha boca. Tá, esse lixo veio de Copacabana, ou veio do entorno de Copacabana, e com certeza da Baía de Guanabara. E tava eu lá, mas levei um tapaço de sabe, e me cobriu, tirou o ar, porque cobriu o meu rosto. Bom, então volta mesmo, né? E a gente está até comendo isso. Bom, a partir daí a gente resolveu fazer um programa que daí surgiu o Instituto Lixo Zero para a gente desenvolver campanhas de conscientização. Mas vamos lá. Quando a gente fala lixo zero, as pessoas não compreendem. Porque como é que vai ser lixo zero? Porque o mundo não pode viver sem lixo, porque a gente produz lixo em tudo que é lugar. Então vamos lá. Primeiro nós temos que definir o que é lixo. Como eu estava te falando, se você que tem um filho pequeno entrar no quarto do seu filho e está lá tudo desarrumado, desorganizado, você vai dizer, filho, arruma isso porque esse teu quarto está um lixo. Se você tiver uma obra de arte, você até hoje me mostrou uma obra de arte que você recebeu, que você não escolheu, que você recebeu, e você muito gentilmente, eu vi que você não gostou da obra, você muito gentilmente diz, tá, eu gostei mais ou menos. Mas você podia dizer, isso para mim é um lixo, porque não faz parte da minha estética, da estética de onde eu vivo, dos padrões estéticos. Então aquilo também é um lixo. Bom, a gente tem Van Gogh. Van Gogh foi considerado, o trabalho dele, um lixo durante toda a vida dele. Cortou uma orelha e depois se matou e tal. E só depois da morte que foram ver que aqueles borrões eram uma obra de arte. Porque o padrão estético até então era o definido. Era a fotografia pintada, né? E aquilo ali era um lixo, era um borrão. Então, o que é feio também pode ser considerado um lixo, o que é desorganizado pode ser considerado um lixo. E tudo aquilo que é sujo, que é molhado, também é considerado um lixo. Isso teve alguns efeitos sobre nós. Se alguém compra um loteamento, um lote, que tem lá uma Mata Atlântica ou tem um cerrado sobre esse lote, ele já considera feio já de início, porque a natureza, ela é por si só desorganizada, é úmida e tal, e ela é feia para os nossos padrões estéticos. Então, a primeira coisa que você faz é tirar toda a mata e botar brita ou lajota, porque aí você está dentro dos padrões e daí teu lote não é mais um lixo. Teu lote agora ele está adequado. Então, lixo é uma meleca. É toda hora que você mistura as coisas, que você tem uma meleca, que você tem nojo. Se você tiver nojo de pegar, isso é um lixo. Como esse lixo se forma? Primeiro, na tua casa não tem nada misturado. Não tem nada nojento. Você comprou do supermercado, botou nas tuas prateleiras ou botou dentro da tua geladeira. Eu costumo brincar, e vou brincar com a Geisa, porque ela é minha amiga já há muito tempo. Então, eu tenho certeza, Geisa, que eu chegar na tua casa, você me der guarida um dia lá, você vai dizer assim, qualquer coisa você pega na geladeira. Eu vou abrir tua geladeira. E se tiver uma água lá e tal, e vá que eu queira tomar no gargalo, eu posso tomar no gargalo, porque eu tenho certeza que ela vai estar limpa, ela está na geladeira da Geisa. Então ela está limpa. Inclusive para eu botar na minha boca. Bom, depois que eu tomar o último gole dessa garrafa, normalmente ela viraria um lixo, porque ela não tem mais uso para mim. Mas ela é uma garrafa. Eu posso abastecê-la de água novamente. Eu posso botar uma flor nela e transformar numa floreira. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso seria um reuso. Se ela quebrar, eu posso mandar para reciclagem, ela vai virar uma garrafa novamente. Ela vai ser um lixo na hora que eu misturar isso com macarrão, com arroz e feijão. Aí ninguém mais vai ter vontade de pegar nessa garrafa e vai ter nojo de pegar nessa garrafa. Aí você tem um lixo. Esse lixo tem só um destino. É o aterro sanitário. Que ninguém quer tocar nele.
Para chegar no aterro, toda a sociedade paga muito. Paga para coletar e para guardar esse lixo durante 20 anos. Dinheiro que a gente podia estar sendo usado em diversas outras coisas. Se você não manda para o aterro, se você separa tudo, separa não, vamos deixar claro, estava tudo separado na tua casa. Então, se você não misturar, porque já estava separado, né? Então, lixo, as pessoas dizem, eu separo meu lixo. Só quem separa lixo aqui nesse país é o catador, porque ele manda o lixo para ele separar, não manda o material. O índice de aproveitamento de uma cooperativa de catadores, ela tem um rejeito, algo que não presta para ela, no Brasil é perto de 50%. Isso é interessante, né? Que por conta do fato da gente misturar tudo, virar lixo, a gente construiu uma indústria, né, segmentada, que ou leva esse lixo para o aterro, ou você tem um grupo de pessoas, né, que mineram esse lixo antes do caminhão passar, para separar ali o que pode ter algum valor. E aí você mesmo disse que nas cooperativas isso ainda é diminuído mais ainda porque parte desse material não tem valor nenhum por conta de já ter virado rejeito. Como é que a gente faz para inverter essa posição entendendo que se a gente não misturasse o lixo em casa e já entregasse esses resíduos para uma indústria, para reciclagem, para uma cooperativa, isso poderia gerar renda, poderia gerar um novo ciclo para cada um desses resíduos e a gente poderia ter, então, um ciclo de produção muito mais economicamente melhor do que o que temos hoje. Bom, hoje a gente vive num círculo vicioso. Então, todas as soluções apresentadas, você me apresentou como engenheiro, então, tudo que eu aprendi na universidade foi como dar destino e resolver o problema de um saco preto. Então, toda engenharia, toda indústria, ela está baseada em dar uma conveniência ao cidadão consumidor, que ele só tem que consumir à vontade, não deve pensar muito nos problemas, porque senão ele não consome. Então ele precisa consumir à vontade, até se estourar. Aí ele pega todo esse consumo, o resíduo desse consumo, bota no saco preto e bota na calçada, fecha os olhos. E fez um acordo, vocês têm que tirar aqui de manhã e leve para onde vocês quiserem. Aqui no Rio de Janeiro ia para Gramacho, até há pouco tempo. Sim. Em Gramacho nós tínhamos os miseráveis, que estão fora do sistema. São pessoas totalmente fora do sistema, que foram marginalizados, que iam viver da coleta do que eles pudessem pegar dentro desse lixo, desse saco preto. Bom, não sei se vocês sabem, em Gramacho a gente teve 3 gerações de pessoas. Teve gente que nunca saiu de Gramacho, que nunca foi até a Zona Sul num shopping. Nasceu e cresceu dentro de Gramacho. E elas viviam do lixo. Aí começaram a dizer, não, e eles estão certos, a gente precisa dar dignidade a essas pessoas. Aí começaram as associações de cooperativa e os processos de coleta seletiva. Porém, a gente ainda tem um problema cultural, que vem lá da escravidão. Nesse problema cultural, você não se acha na responsabilidade de separar os seus resíduos de forma digna. O que eu digo isso? Não existe nada dentro do Rio de Janeiro, nenhum balcão de serviço, nenhum balcão de comércio, que você vai lá e peça uma lista de coisas e todo mundo te bota numa caixa, tudo misturado, para você separar em casa. Não existe isso. Você vai dizer, não, eu quero tudo separado porque eu não vou fazer esse trabalho. Até no supermercado, quando você tem os embaladores, eles separam por família, lógica. por loja, porque não querem, imagina. Se vier tudo junto, tudo misturado, você já sai reclamando. Pô, já pegou um molhado no outro, já não sei o que e tal, já tá. Por que para os catadores a gente manda tudo junto? Porque é uma questão de dignidade. Você está trazendo uma reflexão que eu acho importantíssima e que a gente vai mergulhar um pouquinho nela. Mas, assim, só antes de entrar nessa reflexão, eu queria falar sobre quem quebra esse ciclo. Pelos eventos do Instituto Lixo Zero, eu tive a oportunidade de assistir várias pessoas pelo mundo que fazem diferente.
né, que incomodadas com a situação, que o que começa a sair do inconsciente para o consciente, elas começam a tomar decisões que geram novos ciclos econômicos, a mudança da vida delas e a mudança da vida da comunidade. A gente tem legislações já que olham para essa questão do vamos reduzir o máximo possível. Então, assim, quem são? Qual é o perfil, na verdade, e que eu acho que o Instituto Lixo Zero começou a regimentar ou a reunir essas pessoas? Qual o perfil dessas pessoas que fazem diferente, ou que não topam, ou que de uma certa forma quebram esse ciclo vicioso? Eu acho que a primeira coisa são aqueles que são responsáveis pelo planeta. É a mesma coisa dos honestos, né, que não vão se envolver em alguma coisa que não é honesta, porque eles vão se sentir mal com aquilo ali. E esses são aqueles que têm consciência e querem deixar um legado, ou querem ter um propósito na sua vida. Eles querem atenuar o impacto da sua existência. Isso aí em termos gerais. Segundo, tem a questão da dignidade que eu estava te falando. Mas vamos lá, eu estava falando sobre que a gente faz parte de um círculo vicioso. O que o Instituto Lixo Zero, e eu acho que as pessoas nos vêm até nós por causa disso, porque nossa missão é construir um círculo virtuoso. Se eu não misturo as coisas, se eu mantenho separado, eu estou gerando emprego, estou gerando renda, eu estou evitando que se extraia mais na natureza, eu estou aumentando o ciclo de vida daquele material, eu estou incentivando a indústria local. Tem um monte de coisas de eu utilizar aquele material mais de uma vez, eu prolongar a vida útil dele, em vez de eu simplesmente descartar as coisas. Descartar quer dizer livrar-se de algo, se eximir da responsabilidade. Tá? Eu vejo as pessoas usando até marca, descarte certo. Não existe descarte certo. Descarte certo, não existe como você se livrar da tua responsabilidade de uma forma correta. Você está se livrando, você pode atenuar isso, mas você está se livrando da tua responsabilidade. Essa construção de um círculo virtuoso, ela tem muito a ver com a construção de uma cultura do cuidar. A cultura reinante no mundo, que até o Papa Francisco deixa muito claro na encíclica Laudato Si, após a Revolução Industrial, se criou uma cultura do descarte. Você usa e descarta. Né? Bom, se você usa e descarta, você está alimentando aquele processo vicioso da cultura do descarte. E o Papa pede que a única solução, e eu concordo com ele, que a única solução para o futuro é se a gente mudar a nossa cultura para a cultura do cuidar. E aí vem o feminino. Porque o feminino tem a cultura do cuidar, que os homens não têm. Quando eu comecei a fazer esse podcast, ele nasceu bem de uma percepção. De quando eu olhava em volta, às vezes eu estava sempre em círculos muito mais masculinos do que femininos. Quando a gente fala de espaços de poder, você tem muito mais homens liderando esses espaços. Mas quando a gente ia para a sustentabilidade, a gente via esse campo mais ocupado por mulheres do que por homens. Como é que isso funciona? Aí voltando à questão da reciclagem, né? A desse mundo que está preso nesse círculo vicioso, como é que isso funciona nesse mundo da reciclagem? Tem mais mulheres do que homens? Então, o movimento Lixo Zero no Brasil é 76% feminino. Então, as pessoas que trabalham, eu acho que isso aí vai muito da classe social. Então, primeiro, a gente está falando sobre dignidade e eu digo sempre que eu dou muito exemplo da mulher catadora. Homem é um cara vagabundo. Ele abandona a mulher, abandona filhos, bebe, é tudo imediatista, é competidor, tal. Então, claro, tem suas exceções, mas em geral o homem ele não tem as ligações. Por isso tem tantas mulheres que sustentam famílias. A mulher que sustenta a sua família, na necessidade, ela vai cuidar da reciclagem, porque é o único jeito dela sustentar a família. Porque é um jeito imediato, vai lá, coleta e dá pão. É importante também a gente falar sobre isso, para que todo mundo tenha aqui, mais ou menos, hoje, 6 garrafas PET de 2 litros é um pão. Ainda é coisa pra caramba, né? Se você quiser alimentar mais bocas, são muitas garrafas. Não, mas até abundante. Mas a questão é entender que aquilo ali não é uma garrafa, é um pão. Sim, é uma boa medida, né? Para começar a virar o jogo. Exatamente. Quando você está jogando fora, você está jogando um pão.
Então, se você é cristão, não sei o quê, já está em pecado, porque você está jogando pão. Um pouco mais é uma caixa de leite. Muito bem. Essa mulher, que numa associação de catadores, 90% são mulheres, das que trabalham, né, não da gerência, das que trabalham, 90% são mulheres. Essa mulher que se coloca para botar a mão na tua meleca para sustentar os seus filhos, é uma mulher, ou seus filhos, seus pais, às vezes o marido doente e tal. Essa mulher é uma pessoa muito digna. Eu não sei se eu teria a mesma dignidade de fazer a mesma coisa, né? Porém, uma sociedade que permite isso, que não a ajuda, que não colabora, é uma sociedade indigna. Porque imagina alguém na tua família receber um monte de lixo para botar a mão, que é o que a gente manda para elas. Bom, então, dentro da indústria da reciclagem, nós temos uma grande maioria de mulheres. Catadoras. Quando você chega na gerência das associações de catadores, hoje até as mulheres nos últimos 4, 5 anos têm tomado a frente, mas ainda o universo ainda é masculino. Quer dizer, na hora de botar a mão no dinheiro, na hora de negociar, ainda nós temos um universo masculino. Já nas classes mais altas, foi até chato falar esse negócio de classes, né? Mas na indústria. Na indústria e tal, onde você já tem uma formação universitária, hoje é dominado por mulheres. Então hoje eu vou em algumas reuniões que só tem eu de homem. O resto são todas mulheres, são gerentes e diretoras da área de sustentabilidade. A área de sustentabilidade é uma área mais para a mulher, porque a mulher tem a cultura do cuidar inata. Ela já nasce com a cultura do cuidar. E ainda mais é formatada para cuidar dos filhos e tudo isso. Tem toda uma cultura, toda uma sociedade que ainda pressiona vocês para serem mais mulheres ainda na história, né? Cuidarem mais. Até penaliza vocês né, com regras injustas para que vocês cumpram o papel de serem as procriadoras e daí vocês precisam cuidar dessa prole, né? Então, hoje nós temos no mercado esse perfil. E a gente está ganhando porque essas mulheres que estão assumindo os cargos de diretora de sustentabilidade, gerente de sustentabilidade, estão tentando mudar o jogo do que está acontecendo na sociedade. Mas você já viu também esse campo das catadoras começar a fazer surgir algumas lideranças femininas, né? À frente desse setor. O que é a chavinha que precisa virar? É lógico que tem que ter oportunidade, tem outras questões aí envolvidas, mas qual é a chavinha que vira nessa mulher? Que você já... Na verdade, são diversas dificuldades. Você tem que ver que uma catadora, ela foi uma mãe de família de situações muito precárias. De catar na rua, depois ela foi para um galpão, depois ela foi para uma associação, depois foi para uma cooperativa. E daqui a pouco ela é eleita presidente da cooperativa. Ela não teve nenhuma formação de gestão, nenhuma... E em 2, 3 anos ela comanda 30, 50 pessoas. Eu conheço uma que comanda quase 500 pessoas. E elas têm filho para cuidar, tem a jornada de mãe igual. Tem o seu desenvolvimento pessoal, que ela precisa correr agora, porque agora ela tem uma obrigação. Então, eu vejo muitas delas são heroínas, porque elas... a casa ainda tem que estudar e ainda tem que ser líder e tem que gerenciar, e imagina o turbilhão que está acontecendo na cabeça dessa pessoa. Que é um quadro interessante, né, que a gente fala aqui, que é o da superposição de atividades. Não é uma coisa assim, beleza, agora você é diretora, tem o presidente, você vai cuidar disso e você vai ter um suporte em casa para lidar com isso. Que é o que acontece com os homens. Não é assim que acontece com as mulheres. Exatamente. Eu sou o que eu sou porque tenho suporte, né? E tem um suporte que permite que eu possa ter a liberdade, né? Mas como é que é lidar com tantas mulheres? Porque 76% das pessoas que atuam nesse movimento Lixo Zero, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem várias formas de participar, e eu imagino assim que com a conversa, conhecendo um pouco mais do trabalho do que vocês tocam, né, não só no Brasil, mas é um movimento mundial. Como é que é esse processo de engajamento no movimento, né, que é o chamamento que os ouvidos mais sensíveis das mulheres acabam fazendo chegar mais mulheres ao movimento? Então, eu acho que o movimento já é inato. Como eu falei, a cultura do cuidar faz parte de vocês.
A preocupação com o futuro também é uma preocupação de vocês. É uma preocupação muito mais feminina do que masculina. O homem é imediato e é competitivo. Vocês já pensam no longo prazo e são colaborativos. Então é bem diferente as formas de trabalhar. O homem já exige, para eu tratar de um homem, eu preciso mudar. Porque eu já preciso decidir, eu preciso estabelecer. Com as mulheres eu preciso construir, é diferente. Todo o processo é diferente, né? Porque o homem, se você deixar construir, ele desconstrói também, muitas vezes. Porque daí existe uma competição com a outra pessoa. Né? Competição até comigo que estou demandando. Né? Já com a mulher, não. A mulher existe uma colaboração e ela até entende, talvez isso vai mudar no futuro, ela até entende quando ela está sendo demandada. Né? Porque já é um papel histórico. Então, até tá bom. Ela é condescendente. Não é que ela entende. Ela é condescendente. Mas ela prefere a participação e a colaboração. Todo esse processo, a gente está participando de uma grande mudança no planeta, na nossa civilização. Agora a gente está numa fase que o Domenico Di Masi fala que a gente está numa fase de desorientação. Tem um livro até muito legal para as mulheres, que é O Mundo Ainda é Jovem, dele, que fala que o poder das mulheres é inevitável, porque a história leva para isso por diversas razões que ele explica ali com dados. E nessa construção do cuidar, eu acho que está todo mundo preocupado em participar disso, de alguma forma. Quais são os nossos problemas? Eu acho que primeiro nós temos um problema que é da população. A população tem que entender que a responsabilidade é dela e por dignidade, assim como ela trata o atendente do supermercado ou vai até a farmácia, ela tem que atender o catador da mesma forma, porque ele tem uma atividade profissional que hoje é muito importante para nós. E não adianta dizer assim, porque eles são os heróis, porque eles salvam o planeta. Eles salvam o planeta porque eles não têm o que fazer. Não tem opções, mas eles salvam o planeta de forma ineficiente por culpa tua, que entrega tudo misturado para ele. Ele podia ser 15 vezes mais eficiente se a gente entregasse separado. Ele teria uma renda 15 vezes maior, que permitiria que os filhos pudessem ajudar no negócio, participar do negócio. Você construiria uma sociedade real com agentes capazes de atuar nessa frente como tem que atuar. Porque se você for olhar, por exemplo, os níveis de reciclagem do país são baixíssimos, não chegam a 10%. 3%. Pois é, estamos na rabeira do negócio. E aí, assim, o quanto que a gente precisa caminhar. E a gente falou bastante sobre responsabilidade, sobre o como entender que a responsabilidade está com a gente. Quanto que a gente precisa passar por um processo de mais consciência em relação a isso, com a responsabilidade que a gente tem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as coisas que já acontecem. Porque elas são muito transformadoras, né? Às vezes é muito difícil dar o primeiro passo. A decisão sobre mudar uma realidade não é uma decisão natural. Eu já ouvi isso, assim, o ser humano, como todo animal, ele vai tender a manter as coisas como elas estão. É muito difícil sair dessa realidade, se deslocar disso. Até por medo de ficar sozinho, né? Quer dizer, de você ir andando para um lugar que você não conhece sozinha. O que já está acontecendo? Porque eu acho que, na verdade, os eventos da Semana Lixo Zero, elas ajudam a gente a visualizar o que já está acontecendo, o que já pode ser possível sonhar e ver acontecer. O que já está acontecendo que dá esse impulso também, que faz essa onda crescer de uma maneira mais assertiva e também tocando mais pessoas? Eu acho que são diversos fatores. Eu acho que o maior fator é a preocupação com o futuro. Essa desorientação que o Domenico Di Masi fala nesse livro. A gente precisa de uma orientação, já que estamos desorientados. Mas nós temos uma certeza no mundo, que o mundo não será mais de abundância no futuro próximo. Ou será de equilíbrio ou de recessão. Nesses dois mundos, de equilíbrio e de recessão, a gestão do desperdício é fundamental, essencial. Muito bem, então toda pessoa que é jovem, ou ela tem um propósito na vida, que agora está em moda, e eu acho que é legal ter um propósito, para não servir o sistema, ou ela tem uma obrigação, se ela for mãe, ela tem uma obrigação de preparar o mundo para o filho dela. É quase mandatório para essas pessoas de consciência. Como as mulheres estudam mais, atualmente, elas têm mais noção do futuro. E elas acreditam mais na ciência e tudo isso. Então, primeiro, elas já sabem que tem um perigo que está iminente.
E daí elas vão ver como que elas podem participar disso. Aí nós temos diversos níveis de participação. Primeiro, nós temos a participação pessoal. As mulheres até me ajudaram muito a quebrar diversos paradigmas. Desde que eu comecei no início, eu tinha um problema que toda vez que eu palestrava para mais de 100 pessoas, tinha sempre uma mulher que me incomodava, não uma específica, alguma mulher, que levantava e dizia, lixo zero é impossível, o que você vai fazer com o meu mods? Pronto. Ela fazia para mim porque era homem, só porque eu não tinha como responder isso. Né? Eu não podia dizer, usa de pano, ou usa, não sei o quê, porque eu nunca usei, não sei como é que é, o que eu vou me meter nisso? E daí eu explicava, eu não tenho como dizer para você, não sou a pessoa certa para responder a tua pergunta, mas eu não quero que seja 100%, você pode ser 80%, 50%. Então, se você tiver só um modo de problema, não é um problema. Então, em 2015 começou o movimento dos copos coletores. Aí acabou essa pergunta, nunca ninguém mais fez. Porque daí, a partir da preocupação do que fazer com absorvente, a indústria, e talvez, não sei se foi uma mulher ou um homem, criou um copo coletor e agora vocês têm uma opção. Você pode dizer, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Então já facilitou. E a gente vai nessa construção. Nós temos diversos movimentos da pessoa, como eu me tornar melhor, como eu diminuir meu impacto. Aí você tem lá o teu absorvente, tem a tua maquiagem, tem o teu shampoo, que daí você já vai usar em barra, tua pasta de dente, que você não vai mais comprar em pasta, vai comprar em pílulas, porque você não quer embalagem. Tem a tua roupa que você vai comprar em brechó, para poder aumentar o ciclo de vida. Depois, aí você vai em um monte de coisas que começou a virar mercado. Né? Então, nós temos diversas indústrias que vivem agora, que mulheres que foram empreender para poder suprir uma necessidade ou um desejo do público feminino, ou do público masculino para isso. Depois a gente tem as necessidades corporativas. Então nós temos agora o ESG, que é uma questão de posicionamento, né, que é uma gestão, sustentabilidade, não sei o que. Governança. Governança ambiental e social. Ambiental, social e governança. Então o ESG tem uma pressão sobre o mercado de que ele tem que ser mais responsável e tal. Obviamente que no início todo mundo faz um grande greenwash e diz, eu faço. O que eu mais recebo são pessoas que dizem, eu já faço tudo certo. E você vai ver, o cara não faz nada certo. Faz muito pouco. Tem certo na cabeça dele, mas quando eu começo a explicar o que é o certo, o que deveria ser feito, ele está longe disso. Bom, então nós temos o institucional, as empresas que estão buscando isso aí. As indústrias dentro dessas empresas são as que mais buscam o lixo zero, porque é uma questão de eficiência, de gestão de desperdício. Então é uma questão de qualidade. É mandatório eles fazerem isso para poder ter as ISOs, os certificados. O comércio ele é mais difícil de você fazer esse controle. E por último nós temos os governos. Os governos dependem da vontade pública, porque político ele só decide aquilo que tem voto. O que não tem voto não é decidido. A gente só conseguiu fazer isso a partir da hora que a gente começa a construir uma cultura. Nas cidades onde a gente concentrou muito essa cultura, a gente transformou isso em lei. Nas cidades onde a gente está longe da cultura, a gente está começando os movimentos para poder aumentar o número de pessoas dessa comunidade. Né? A consciência, né? A consciência sobre o tema. Agora, e como é que a gente faz com as crianças? Porque sempre foi, né, desde da Rio 92, esse conceito ficou muito forte, assim, que a gente tem que começar pelas crianças. Só que é muito difícil você começar pelas crianças, as crianças aprendem na escola, quando chegam em casa, elas veem tudo sendo feito ao contrário, e muitas vezes elas não têm o poder, né, diante dos pais de mudar a realidade que elas têm em casa. Então esse é um processo que precisa ser trabalhado aí em duas pontas, mas como é que faz com as crianças? Bom, a gente também tem outro pensador, que é o Fritz Kapler, que diz que nós somos todos analfabetos ambientais. Então, primeiro a gente precisa de um processo de alfabetização ambiental para todos. Nós todos somos crianças nesse caso. Né? Somos infantis, inclusive. Não somos birramos. Eu não quero jogar fora, eu não quero guardar. Tá. Então, existe o analfabetismo ambiental, ele é geral. Eu tenho muito cuidado com essas coisas, porque as pessoas dizem, educa a criança, que a criança vai levar e vai cobrar do pai. Tá, mas isso é uma inversão de valores.
Porque o exemplo da minha criança sou eu, não é ela. O grande ensina para o pequeno, né? Eu que sou o exemplo para ela, não é ela que é o meu exemplo. Se fosse assim, eu estava aqui debatendo com você, né? Então, primeiro tem uma inversão. A outra inversão é a escola. A escola não educa, ela ensina. Quem educa é os pais, a partir do exemplo. Então, você precisa começar na tua casa. Então, as pessoas que dizem, começa pela criança, normalmente são as erradas. Né? Eu já estou velho para aprender isso, ensina ela. Passa lá para frente. Porque os que são preocupados, eles começam a praticar em casa para a criança poder segui-los como exemplo. Sim. Né? Mas eu digo o seguinte, se você mistura seus resíduos, você, na verdade, está alijando seu filho de ser competitivo no futuro, porque no futuro só vai ser contratado pessoas que saibam, que estejam adequadas com a cultura do cuidar. Eu não vou contratar alguém que não esteja para sujar meu escritório, para criar discórdia no meu escritório, para não entender o meu cliente sobre proteção, sobre o cuidado que eu tenho que ter com o planeta e tudo isso. Esquece. Então, se você não educa teu filho hoje a fazer isso, que é teu papel educar, não é da escola, se você não educa esse teu filho, quando ele tiver 10 anos a mais, o teu tem 10, quando tiver 20 anos, ele não vai entrar no mercado de trabalho. Ou ele vai ter que se reprogramar. Então, primeiro, você pode usar a escola. Aí nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro, hoje nós temos 149 escolas, mas temos 50 que estão já em processo de certificação. Nas escolas já tem um processo muito mais amplo do que cuidar de resíduos. Na verdade, a gente está falando diversas coisas aqui, estou tentando colocar mais a cultura e a importância do feminino disso. E nas escolas também tem todo esse processo. Mas, ao gerar resíduos, na verdade, a gente já está formatado para isso. A Revolução Industrial já nos formatou para nunca misturar as coisas, para manter tudo limpo, organizado, para encaminhar tudo no tempo certo. Né? Existe just in time, que é exatamente na hora que uma indústria recebe material. Tudo está ordenado para uma eficiência do sistema, menos o lixo. Por que não o lixo? Porque o lixo é nossa cumplicidade com a poluição do planeta. Então, se você é uma pessoa que não concorda com isso, e você não é lixo zero, você não tem legitimidade, não tem autoridade moral para reclamar do Estado, da empresa, da indústria, do comércio ou de qualquer outra pessoa. Você não tem simplesmente legitimidade para falar. E você sabe disso. Esse é o truque do sistema. Te fazer cúmplice. Como você sabe disso, você sabe, não, eu sou tão poluidor quanto aquela indústria. Ela polui mais porque é uma indústria, mas eu poluo todo dia. Eu me fecho. Eu não tenho autoridade para cobrar do outro. Então, a partir do momento que eu começo a adquirir essa legitimidade praticando, eu começo a me liberar. Isso é um problema, tanto para os governos como para a indústria, porque daí começa a ser questionado. Né? Há pouco a gente tinha uma embalagem aqui de água que eu comecei a questionar. Por que essa embalagem existe? Por que está aqui na minha frente? Né? E todas essas coisas. Então, mas aí entra a questão do empoderamento, né? É um ponto importante. Quando a gente estava conversando e eu estava pensando como é que eu trago o Sabatini para essa roda de mulheres sustentáveis, você me falou de uma preocupação que você tinha e de uma responsabilidade também. De quando você mobilizava essas mulheres com a legitimidade de mudarem as coisas, de darem o passo, de verem o que estava se transformando, elas também começavam a questionar o sistema e isso se voltava contra elas de certa forma. De diversas formas. E aí, assim, a gente tem, né, esse quadro hoje quase epidêmico de violência contra a mulher, dessa questão de violência de gênero, de feminicídio acontecendo, e isso é um sinal de que as coisas estão bastante complicadas, mas também é um sinal desse processo de mudança e de transição que a gente está passando, né? Eu acho, na verdade, bom, tem diversas... Primeiro, isso é uma covardia. Segundo, é um macho dito alfa ameaçado, ele não sabe o que fazer, né? E daí cria esses problemas. O problema não é nem do sistema, nem das mulheres, é de um monte de idiotas que tem nesse... que também foi alimentado pelo sistema. Né, como ele é o chefe da casa, ele é o cara que tem que sustentar, tal.
Bom, mas antes a gente precisa do empoderamento. A gente tem hoje uma necessidade de empoderamento, já chego nessa aí, de formar essas pessoas. E daí o que acontece? Como a gente está no início, é parecido com o movimento das cotas. No início das cotas, todo mundo era contra, porque o cara tem o privilégio de, e que nem é do privilégio, é uma compensação, mas por que ele tem isso e não sei o que e tal. Hoje todo mundo já estabelece a cota como uma grande política, que a gente pode levar o país a um nível mais alto de igualdade e todas as coisas. Na indústria da reciclagem está mais ou menos no mesmo nível. Como está no início, existe uma grande pressão. Uma mulher que até há pouco era catadora, hoje ela é gestora. E como é que a gente prepara? Mas isso faz 5 anos que isso está acontecendo. E a gente vai precisar de 20 anos para formar essa pessoa para ela ser uma grande gestora. Então hoje, na verdade, eu gostaria muito que tivesse mulheres com nível escolar alto que se dedicasse a ajudar as catadoras a administrar, né? Que transformasse aquilo num negócio. Então hoje eu tenho uma preocupação em empoderar essas mulheres para que elas se transformem numa grande gestora. Mulheres já são boas gestoras, porque elas fazem a gestão da casa delas e tudo isso. Fazem a gestão da vida de uma família, né? Então, é só uma questão de ferramentas. E agora tem o preconceito de que eles eram catadores. Mas tudo bem, em 10 anos vai morrer esse preconceito e a gente vai ter grandes empresas. Existe uma máfia do lixo que não quer que isso aconteça. E daí tem uma grande pressão sobre isso. No caso do empoderamento, no Instituto Lixo Zero, eu sofri 2 vezes ameaça de morte. E uma delas foi porque eu empoderei uma moça que era casada com um gari. A moça era catadora. E a moça era muito, muito esperta, muito inteligente, muito dedicada ao trabalho, muito competente. E a primeira vez que eu promovi essa mulher, lá veio o marido. Por que você está promovendo minha mulher? Estou promovendo porque ela é minha funcionária, ela é uma boa funcionária. Não, mas você não está certo, porque tal, eu não quero que ela trabalhe. Bom, isso eu não posso discutir, entre vocês dois. Mas pelo jeito ela quer trabalhar. E daí eu falei para ele, vamos deixar as coisas claras entre nós. Eu sou patrão da tua mulher e se ela for boa, ela vai virar gerente. E eu vou te avisar uma coisa. No dia que ela for gerente, se ela ganhar o mesmo salário que você, ela vai te dar um pé na bunda se não apoiá-la. Não deu outra. Ele não apoiou. Ela, quando chegou no salário, que pudesse sustentar ela e os 2 filhos, elas deram um pé na bunda. Esse cara veio me ameaçar de morte. Mas isso eu não levei isso aí muito a sério. Eu disse, tá bom, isso é um doido lá, não sei o quê. Ano passado aconteceu já um caso muito mais sério. Uma menina de 20 e poucos anos, liderando um grupo que tinha meninos, fez um projeto que tinha muito sucesso, começou a viajar para congressos, para apresentar o trabalho, começou a dar entrevistas e um dia chegou em casa, o marido deu 5 tiros na cabeça dela. Ela tinha 20 e poucos, chama-se Elaine. E a gente até criou dentro do Instituto o Dia Elaine. Uma menina jovem, altamente competente, estavam todos aprendendo muito rapidamente, estavam dando entrevista para tudo que é lugar, estavam sendo referência e tal. Isso aí me abalou muito, porque eu era o mentor deles. Eles, como é que eu não enxerguei isso? Né? E daí a gente criou um programa de apoio e descobri que isso dentro do coisa era muito comum. Daí a gente descobriu um em Cuiabá que a mulher deu uma entrevista e acabou levando tapa para tudo que é lado. Outra que no Maranhão que teve que fugir do marido durante 15 dias porque a mulher também começou a se destacar. Então a gente está numa fase agora que é muito difícil, que é da transição para o matriarcado. Né? Estabelecer o matriarcado de uma vez. E enquanto isso a gente tem um monte de pessoas que são pessoas do sexo masculino que foram usadas até agora pela sua força e não pela sua inteligência, né? Pelo seu poder físico, que cada dia o mundo leva a menos, porque tem robôs para tudo, e esses caras se sentem ameaçados. E daí nós temos uma cultura da violência, do armamento, que daí para isso aí virar um tiro na cara é muito rápido. A gente precisa trabalhar um programa de reeducação do masculino. Sim. Urgentemente, né?
E quem educa para o masculino, na verdade, são as mulheres. É repactuar, né, também. Repactuar também, mas estou dizendo, quem educa também para o masculino, quem educa o homem é a mulher. Sim, sim. E ainda mais no Brasil. A gente estava, acho, perto de 50% de famílias lideradas por mulheres. Lideradas por mulheres. Com pai ausente. Então, quem faz esse cara, quem faz é uma mulher. Então, essa transformação depende dessa mulher. E aí entra essa questão da capacitação, né? Porque não está dado isso, né? A gente está falando ninguém foi educado para ser pai, nem mãe. Sim. A gente só faz, né? Para começar. Para começar por aí. Né? A humanidade viveu até hoje, a gente aprende na prática o que é, assim, mas com as referências que a gente tem. E existe a possibilidade de outras referências se somarem, né, no processo de aprendizagem em sociedade, em comunidade. Isso acontece com muita rapidez, se a gente consegue ter bons exemplos a nos ajudar a ver outras realidades que não só a nossa, sim, ou de onde a gente veio, e eu acho que isso também é um ponto importante, né? A gente sempre, quando debate essa questão do empreendedorismo feminino, a gente ressalta a importância da criação de rede. Porque essa mulher não pode estar sozinha. Sim. Ela não pode se sentir sozinha. E no processo de buscar por mais recursos, ela precisa entender que ela tem ajuda, ela tem suporte. Que não seja o do marido, inicialmente, mas também pode ser, porque tem muitos homens que estão do lado de mulheres, né, ajudando nesse processo. Mas que ela precisa ter um suporte da sociedade. É um trabalho bem difícil, na verdade, porque na verdade ela está promovendo uma mudança de comportamento numa sociedade, na verdade está se adaptando a essa desorientação, né? E a gente está todo mundo perdido. O que o cara fala? Olha só quanto a gente está perdido. Primeiro, a gente não sabe mais quando a gente vai morrer. A gente tinha ideia de quando ia morrer, daí planejava a nossa vida. Vou trabalhar tanto tempo, vou me aposentar, vou descansar tanto tempo e depois eu morro. Tá, eu não sei quando eu vou morrer. Tem remédio, né? Tem remédio, tem hospital. Né? Um dia desse aí eu fui falar, tem mais uns 20 anos de vida. Os caras, mas por quê? Isso tem no mínimo 40. Porque tem uma ciência andando. Você não sabe nem que sexo você vai ter no futuro. Nós não sabemos. Já está aberto na nossa cabeça. É engraçado isso. A gente nasceu, nos afirmamos durante a vida toda, e agora, nós que somos de outra geração, bom, quem nasce agora, ou minhas filhas que têm na faixa de 20, 30 anos, para elas já é normal as opções. Os mais novos, eles já têm normal a indefinição. E isso já está também com a gente. A gente não sabe como vai viver nesse planeta. Se vai estar calor, se a gente vai sobreviver, se vai ser migratório. Então, o mundo está totalmente incerto. Dentro dessas incertezas, tem a mulher que é a que congrega, que ainda mantém a família, que une. Que consegue botar uma mesinha e falar, senta aqui todo mundo em volta. Senta todo mundo aqui, vamos discutir isso aí, vamos ver como que a gente pode ajudar dessa forma. Então, na verdade, assim como eu estou usando os resíduos para promover a sustentabilidade, eu acho que o que a gente tenta é empoderar a mulher para ela assumir o seu papel de comando mesmo, de protagonismo na mudança dessa sociedade. Eu não queria me despedir de você nessa edição desse podcast sem ouvir o seu relato sobre a primeira escola lixo zero do Brasil. Essa experiência ela é muito educativa, no sentido de que esses jovens que ouviram, que se conectaram com você através de uma professora de português, eles conseguiram mover uma comunidade inteira. E não foi um processo fácil, não foi um processo sem resistências, porque mudar é muito difícil para todo mundo, mas foi algo transformador para aquela comunidade como um todo e até para a visão da própria escola. Eu estou falando de um documentário que você me apresentou. A Revolução Começa Aqui. Está no YouTube. Que está disponível no YouTube. De uma escola em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, em que foi promovido um desafio aos jovens para reduzir a quantidade de lixo destinado a aterro e a promoção desse processo de separar os resíduos. Como é que foi isso, Sabatini? Como a gente está colocando, é que muita gente quer colocar
na criança a responsabilidade de mudar o mundo, inclusive dela educar você, que é mal educado. É como se você botasse a criança como coach. Vai lá. Vai lá, seja meu coach, porque eu não consigo fazer sozinho. Vai me lá. ajuda, me ajuda. Me ajuda aqui, tá. Já o processo lixo zero dentro da escola já tem outro viés, que não é para ensinar os pais, é para ela se tornar uma cidadã, para ela ter noção das coisas. Na verdade, a gente aplica a pedagogia da autonomia. E aí tem diversas coisas envolvidas, Geisa. Primeiro, tem essa alfabetização ecológica. Segundo, tem a pedagogia da autonomia, para eles terem autonomia nos processos. Terceiro, é um ensino por projeto, baseado em projeto. A partir disso aí, vai se construir dentro de um laboratório, fazendo da escola um laboratório vivo, transformar essa escola em lixo zero. Quem fez isso aí foram as crianças. Elas educaram os professores, elas educaram todos os alunos da escola, todos os colaboradores da escola, todos os pais. Elas fizeram todo o processo autonomamente. E mais, elas foram certificadas no primeiro ano com 94% de desvio de aterro, no segundo ano com 96% de desvio de aterro. Isso é uma escola pública que ela teve uma fase de bullying na cidade contra essa escola por um vazamento de esgoto e hoje é a melhor escola pública do estado de Santa Catarina, depois de 4 anos. Já se formou diversas crianças dentro desse processo. O que a gente tira desse processo é, primeiro, que eles aprenderam a aprender sozinho, porque eles tiveram que aprender num projeto que não estava na grade. Então, eles tiveram que pesquisar sobre compostagem, sobre reciclagem, eles construíram o residuário, foram eles que foram educar todo mundo, comunicar. Então, eles aprenderam a aprender sozinhos, eles tiveram autonomia no aprendizado. Outra coisa que eles aprenderam a fazer com excelência, porque eles foram certificados. A gente teve uma cerimônia para certificar. E ali foi dado para eles, ó, você teve 94% e você foi a primeira escola desse país a atingir isso. Hoje a gente já tem outras escolas. E não muda o efeito. Mas isso aí mudou toda a cabeça deles, porque agora eles sabiam que eles podiam ser excelentes. Uma vez que uma pessoa, não precisa ser uma criança, uma pessoa atinge o topo da excelência, ela dificilmente vai voltar a ser medíocre. Ela já sabe como ser excelente e sabe qual é o valor de você chegar na excelência. De agora em diante ela vai fazer tudo certo, porque ela sabe, bom, eu sou capaz de. Eu chego lá. E aí já muda tudo. Todas essas coisas. E para a escola, o ensino da pedagogia por projeto foi muito importante, porque teve que envolver todos os professores e tudo ficou mais fácil dentro dessa comunidade. Essa escola está totalmente transformada. O filme que você está orientando, A Revolução Começa Aqui, foi feito pelas crianças e está muito bem feito para relatar o processo de mudança que elas provocaram a partir da gestão de resíduos com excelência. E elas mudaram tudo. Na verdade, hoje no Rio de Janeiro tem um projeto estadual de escolas lixo zero baseado naquelas crianças, naquela experiência. Então a gente está passando, o Instituto Lixo Zero, com as escolas Lixo Zero, está passando por uma grande transformação, né? E essas crianças, elas não educam só os pais agora, educam todo mundo, né? E vencer os pais, até porque elas foram muito bem sucedidas naquilo que elas se propuseram a fazer. E eu acho que tem um que é importante, né? Que é você mostrar o resultado. Para as pessoas que são céticas, você precisa dar um passo a mais. Você tem que mostrar por que aquilo é importante, aí depois você tem que mostrar o que aquilo transforma, aí você tem que mostrar o bem-estar que a gente está criando na comunidade. Não é que não vá ter resistências, sempre tem, mas as pessoas começam minimamente a não ir contra. Sim. E que já é um grande passo, né? Porque sensibilizadas, elas conseguem entender que elas têm que aderir e participar dessa transformação. O lixo zero, na verdade, a gente pensa muito em resíduo, e eu não gosto muito desse negócio, porque parece que a gente está cuidando de latinha, que o mesmo negócio é latinha ou plástico. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é a mudança de um hábito que a gente está gerando toda hora. Então, a ideia é mudar um hábito que gera um comportamento nocivo ao planeta e à convivência humana. A partir da hora que você aprende isso, que você muda esse hábito te dá uma capacidade
de você atingir uma qualidade nos teus processos, porque você já aprendeu a seguir os processos para uma qualidade. E a partir dessa qualidade, você começa a provocar transformações. Quando chega lá nas transformações, você vê que todo o teu caminho valeu a pena. Então, o primeiro processo da gestão de resíduos, na verdade, é um processo de alfabetização. Você não sabe quais são os resíduos que você gera, não sabe para onde que eles vão, não sabe qual é o efeito. Então, primeiro você vai aprender sobre isso. Depois disso, você vai ver que quando você faz, é como arrumar a cama, né? Primeiro você vai aprender a arrumar a cama. Depois você arruma a cama, você vai entender que o fato de arrumar a cama faz o teu dia começar melhor e você vai ser produtivo no teu dia. E no final você vai entender que quando você passou no vestibular, quando você teve uma promoção, quando você atingiu algum objetivo, aquilo veio da mudança de hábito de arrumar a tua cama. É a mesma coisa com os resíduos. A partir da hora que você começa a cuidar dos teus resíduos, você vai ver que você vai ter um ambiente melhor de trabalho, que você vai respeitar melhor os teus companheiros, que você vai tentar colaborar com aquele ambiente, e que isso vai provocar transformações. E quando a primeira transformação chegar até você, de quanto você foi importante, valeu todo o esforço. Exatamente. Entendeu? E eu acho que a gente vive dessa motivação, né? Eu poderia ficar aqui mais muitos dias conversando com você, mas infelizmente os tempos hoje de audiência são mais curtos do que a gente pode, né, compartilhar nesse único encontro. Mas eu queria muito te agradecer, Sabatini, por ter aceitado o convite de estar aqui. Sabatini é lá de Santa Catarina, a gente falou de Santa Catarina aqui de Florianópolis, então ele de vez em quando passa no Rio e eu consegui capturar ele para estar aqui no estúdio junto. E obrigada por você ter aceitado esse convite e de ter sentado aqui nessa nossa roda que vai crescendo a cada encontro e a cada episódio para sensibilizar, aumentar repertório. Eu acho que no tema da sustentabilidade a gente tem tantos novos conceitos e realidades e exemplos interessantes para fazer crescer que a gente precisa ouvir muita gente para se construir, né, e se reconstruir. Bom, eu que quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. Na verdade, estou aqui falando sobre mulheres sustentáveis. Eu não me acho a pessoa mais certa para ficar falando, embora a gente tenha diversos programas. Mas, assim, primeiro eu acho que toda mulher, de alguma forma, ela já é sustentável. Ela já tem isso na sua cultura, mais uma vez eu vou falar. Eu acho que as mulheres têm mais necessidade do propósito do que os homens. As pessoas que trabalham com a gente, elas veem mais a sua importância na transformação do futuro, né? E as mulheres têm mais isso, por causa dessa cultura. Então, a gente precisa, na verdade, das mulheres. A gente precisa envolvê-las nesse processo. E deixar com que elas façam do jeito delas. Porque é elas que dominam a arte da colaboração, da harmonia. Não é o homem que faz isso. Então não adianta ela trabalhar para mim para eu poder impor alguma coisa que seja da minha cultura, né? Seria usar um recurso de forma inadequada, já que vocês têm tantas habilidades que nos promovem para um mundo melhor, então que vocês usem do jeito que vocês sabem usar, né? Então a gente está precisando hoje, e tem muita gente para vocês ajudarem. Vocês têm poder, na verdade, né? E seria muito legal a gente, no teu programa, chamar isso aí, né? Chamar para doem-se, sejam voluntárias num processo desse, transforme seu ambiente. Nós temos um monte de associações de catadores que precisam de apoio, tem um monte de mulheres guerreiras que estão aí, que botam criança na universidade através do lixo. E dá para transformar isso, né? Eu faço questão de dizer que essa discussão sobre o feminino, ela não pode andar só entre mulheres. Sim, sim. Sempre quando está no tema da sustentabilidade, a gente acaba ficando numa bolha, porque a gente se sensibiliza tanto e faz tantas transformações que às vezes nos afastam das pessoas que ficam olhando achando que a gente é ET, né? Quer dizer, então eu acho que precisa ter um debate na sociedade. E eu acho interessante, né? Quer dizer, te convidei, fiquei pensando ali enquanto a gente estava conversando, quando a gente se reencontrou, que eu precisava trazer você aqui, mas quando você começou a falar do empoderamento, eu achei interessante, porque você também, na sua reflexão para sentar aqui nessa mesa, você trouxe tudo, você trouxe as suas filhas, você trouxe o seu aprendizado diário de lidar com essa diferença que existe, que é
natural, ou enfim, dada pela sociedade, cultural, mas ela existe essa diferença, e essa diferença precisa se coordenar, quer dizer, estar dentro, né, e fazer as transformações que são necessárias. O chamamento é para todo mundo, né? Sim, com certeza. Aí, aproveitando os recursos, eu estou dizendo que com a mulher é mais fácil e mais eficiente, mas chamamos, todo mundo pode ajudar, todo mundo pode estar aqui, né? Homens, não resistam. Não, homens, só não enche o saco, deixa elas fazerem. Sabatini, obrigada de novo. E para você que assistiu a gente, não deixe de compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, fazer chegar mais longe esse chamado de que é importante a gente participar e fazer a transformação que é necessária nesse mundo.